e outros animais. Até brinquei com você, né, antes de começar aqui, já recebi foto lá no grupo do WhatsApp de gente que teve que ficar na torre esperando, porque tinha onça lá embaixo, né, esperando o almoço descer. Então o cara teve que ficar lá em cima. Dois caras em cima de uma torre numa área rural, né, plantação, não sei do que ali em volta. Tudo em volta, assim, era um mar de plantação. Começou um incêndio, não muito distante. E o vento assoprando, quando eles perceberam, o incêndio estava do lado da torre. Um dos dois que estavam lá em cima, não sei qual foi a reação dele, se apavorou, enfim, ele desceu. Só que enquanto ele descia, o fogo foi se arrastando, porque ainda tinha mato dentro do site, né, debaixo da torre. Com certeza. Eu, em 2018, eu fui treinado, né, pela empresa que eu trabalhava antes, fui treinado nos Estados Unidos a operar drone, né, com aquela proposta de vamos diminuir a quantidade de vezes que a gente precisa subir na torre. E isso é válido até hoje, funciona muito bem, mas conforme o tempo foi passando, a própria torreira que eu trabalhava percebeu que existem outras coisas, que o diminuir a quantidade de vezes que a pessoa sobe era vamos dizer assim, até um efeito colateral, né? No final, eles acharam um business em cima disso. Olá, ouvintes da CCN em Pauta, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho a honra de receber o engenheiro Juliano Figueiredo para a gente falar sobre segurança em empresas de telecomunicações. Eu já te convido a nos seguir aqui no canal no YouTube, deixar o seu like, comentar, compartilhar com outros colegas e assistir esse vídeo até o final, pois o Juliano vai compartilhar muitas experiências legais nesse setor específico de telecomunicações. Você não pode perder. Fique aqui com a gente. Juliana, é um prazer te receber aqui no SSM em Pauta. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, prazerzaço estar aqui, na verdade, sim, meio que uma honra, né? Porque eu assisto tantos episódios seus aí e a lista de convidados aí é de alto escalão, aí a régua é bem lá em cima, então participar desse bate-papo aqui, putz, só me deixa, assim, honrado, né? É um privilégio estar aqui, tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente há pouco tempo, né? Lá em Joinville, então foi muito bacana, assim, receber o convite e na hora eu falei, vamos embora, né? Vamos participar aí, vamos trocar umas figurinhas aí, falar de telecom. Legal, cara. Bom, Juliano Figueiredo é engenheiro químico e de segurança do trabalho, tem MBA em gestão de negócio, MBA em engenharia, gestão em fatores humanos em SST, especialista em sistemas de gestão integrados e ergonomia, é embaixador internacional da ANAT para o Brasil, palestrante e promotor da educação em prevenção de riscos em estruturas de telecomunicações, ou, né, em torres, expert em gestão de EHS há mais de 10 anos. Juliano, conta para nós quem é o Juliano, além dessa biografia, né, super desenvolvida, super valorizada aí no mercado. Quem é o Juliano por trás dessa mini bio? O Juliano é um santista, nascido e criado em Santos, torço por Santos, né? Casado com uma pessoa também de Santos, nasceu no interior, mas é de Santos, a Renata, pai do Lucas, meu filho, foi o único que nasceu em São Paulo, né? E está com 14 anos, nosso parceirão, né? E eu sou um cara que lá atrás queria trabalhar com lixo, reciclagem, meio ambiente, e na época não tinha nem engenharia ambiental, né? Quando eu fiz meus cursos lá em Santos, no Santa Cecília, na Universidade de Santa Cecília, e aí eu fui para química, adorava química, adoro até hoje, né? Aí você fala, pô, mas tem um cara que é engenheiro químico trabalhando com telecom? Pois é, né? O mundo dá voltas. Tá? Mas moro em São Paulo, né, eu falo que eu tenho minha casa aqui, o escritório é a mesma coisa, o escritório está aqui, eu tenho uma mesa lá, mas a gente vive rodando aí, tentando ajudar onde o trabalho acontece de verdade, né? E em telecom tem isso, é muita capilaridade, muita gente espalhada em muitos lugares, e a gente tenta aí ao máximo estar próximo deles para aprender com eles, né?
e poder pegar um pouco dessa bagagem aí, desses 10, 15 anos de engenharia de segurança que eu tenho, né, para tentar aí, tentar não, diminuir, né, as ocorrências, fazer o trabalho ser mais satisfatório e a turma poder voltar para casa bem, né? Legal, Juliano. A gente vai falar então sobre segurança em telecom, mas antes, para a gente alinhar o conhecimento um pouco, né, do público que nos assiste aqui, eu sempre peço para o convidado explicar um pouquinho, né? Quando a gente fala em telecom, o que é telecom, o que vem na cabeça das pessoas, vem um monte de coisa, né? Para quem não conhece, pode explicar o que significa o negócio telecom, né? E também já entrando um pouco na linha da nossa conversa de segurança do trabalho, quais são hoje os maiores desafios em relação à segurança nesse setor específico de telecomunicações? Então vamos lá, a Telecom tem diversas faces aí, né? Eu estou na face de estruturas, tá? Assim, apesar da empresa que eu trabalho hoje ser de tecnologia, né, eu estou mais focado nessa parte de estruturas, né? Porque a empresa que eu trabalho fabrica essas coisinhas que são penduradas em cima dos prédios, né? Dos prédios e das torres, tá? Então, eu costumo dizer assim, quando você vê uma torre dessa, você tem que pensar sempre em quatro elementos, né? Um é a proprietária da estrutura, que é a estrutura vertical, né, que a gente chama de torre, né? Nesse caso é uma torre tipo poste, que está aqui. E aí você tem uma detentora, né? Ou uma sharing, né? E aí, voltando um pouquinho lá, só um pouquinho de história, né? Lá atrás, quando as operadoras começaram, cada operadora tinha sua torre, né? Então não era tão difícil você estar num lugar que tinha uma necessidade de ter cobertura de sinal e você ter lá duas, três torres, porque a gente tinha duas, três operadoras, né? Às vezes até quatro. Então, com o tempo, isso mudou, as operadoras deixaram de ser proprietárias das estruturas e isso passou para as torreiras, né? Que são as detentoras. E por que o nome sharing? Porque agora a estrutura tem que ser compartilhada, justamente para evitar essa inundação aí de torres pelas cidades, que, querendo ou não, torre não é um negócio bonito, né? Então, para compartilhar, virou sharing. Então, quando você vê hoje uma estrutura como essa, dá para ver que você tem dois andares aqui, né? Então, cada andar é uma operadora, né? Então, é como um prédio. Cada andar você tem o seu inquilino, né? Então, aquela faixa ali, e lógico, quem mora na cobertura do prédio paga mais caro, quem mora mais para baixo paga mais barato. Então, tem toda uma parte de negociação das faixas, dos andares, enfim, que isso não é comigo também, é da parte do lado comercial. E assim, quem traz essa demanda de cobertura são as operadoras. Então, esse é o segundo elemento, né? Então, você tem a dona da estrutura vertical, você tem a operadora por trás disso aí. A operadora que fala, ó, eu preciso de sinal naquela região. Aí ela entra em contato com um dos fornecedores dela, que é a torre, aí a empresa lá de torres vai avaliar se tem um local, um terreno, um teto, cobertura de um prédio, né? E aí depois ela vai também numa empresa de tecnologia, como a que eu trabalho, falando, ó, eu preciso dos seus equipamentos lá para poder dissipar o meu sinal e fazer minha cobertura da rede, né? E o quarto elemento, não menos importante, são as empreiteiras, os parceiros, né, as contratadas, que é quem faz tudo isso aí funcionar. É uma contratada que levanta a torre, né? Existe um fabricante da torre, às vezes o próprio fabricante tem equipe que monta, às vezes um fabrica, entrega no local e uma terceirizada vai lá e monta, faz desde a fundação até deixar a torre pronta. Aí vai a empresa de tecnologia, contrata uma empresa também para fazer a instalação, então instala os rádios, faz toda a programação, faz o link com a operadora, e a operadora é quem, no final das contas, tem o sinal e vai fazendo a cobertura aí do sinal, né? Então, toda torre tem pelo menos esses quatro elementos, sendo que a parte das contratadas são várias, né? Tem uma que faz a fundação, tem outra que monta a parte de metálica e tem outra que faz a instalação. E aí depois ainda tem a questão de manutenção do site, né? Você tem que cortar o mato que cresce, você tem que fazer uma pintura, trocar uma cerca, trocar um portão, né? As próprias
do nosso, né, da nossa parte aqui do sinal, também, de repente, aconteceu alguma coisa, queimou alguma coisa, né? Todos os equipamentos são energizados, então pode queimar, precisa mudar, precisa ampliar o sinal. Hoje a gente está com uma cobertura tanto, mas a gente quer aumentar a capacidade dessa região, então vai subir de novo. Tá? Então, esse é o fluxo de trabalho dentro de uma torre, né? Esses 4 elementos. Então, isso é mais ou menos o que... É basicamente o que faz teu telefone funcionar. Eu brinco com o pessoal, se o seu telefone funciona, agradeça um torreiro, né? Se ele não funciona, reclama com a operadora, porque aí não é com essa turma aí, tá? Tem que sempre fazer essa correlação. E aí, quais são, né, pensando nessa rotina, né, de tudo que isso acontece para o celular funcionar, né, pelo menos essa parte aí de estrutura para telecomunicação. Os principais riscos que a gente tem, obviamente, é a altura, né, então a gente tem estruturas aí que vão, né, a nossa média, né, se for olhar todo o parque de torres, aí nós estamos falando de quase 80 mil no Brasil, se não me falha a memória aqui os números, tá? A gente tem aí uma grande fatia que está na casa dos 40 a 60 metros, tá? A grande maioria das torres. A gente tem menores, né, 18, 20, né, e tem outras que vão até 130, 150 metros de altura, tá? Isso tudo tem a ver com a potência do sinal de radiofrequência, com a cobertura, né, com a área que você vai abranger, né, se tem obstáculo ou não, né, porque se não tem obstáculo, você pode pôr uma torre bem alta, ela vai cobrir um espaço bem grande, né? Agora, se você tem um ambiente urbano, se fizer uma torre que tem um prédio na frente, você já vai ter perda de sinal, né? Então, tudo isso aí é discutido e conversado já desde da etapa de projeto, quando tem a demanda daquela operadora que quer mais sinal, quer mais cobertura, isso tudo é avaliado lá, tá? Desde com o pessoal que fabrica, né, com o nosso time que fabrica, e o quanto eles querem lá de cobertura. Tá? Então, trabalho à altura é quase que obrigatório, tá? Se não for em cima de uma torre, é em cima de prédios, e aí a gente chama de rooftops, né? E aí você tem a peculiaridade, né? Porque uma coisa é você subir numa torre, você tem 30 torres iguais, você não tem um prédio igual ao outro, né? Então, quem faz a manutenção, como eu chego no prédio, tem prédio que eu lembro de subir vários aí nessa trajetória de telecom. Tem prédio que você sobe até o 15º andar de elevador, depois são mais 5, 6 andares de escada. Tem prédio que você vai de elevador até o último andar e acessa, né? E aí se acessa por um galpão. Eu já tive que passar rastejando por debaixo de caixa d'água para chegar lá nos mastros onde estava a antena. Então, assim, cada prédio tem o seu layout, suas peculiaridades e, obviamente, suas dificuldades, né? E, em segundo lugar, volante, de direção, né? Porque as torres têm suas distâncias entre elas, né? A gente tem cobertura no Brasil inteiro, então nosso canteiro de obras, né? Vamos colocar assim, é o Brasil. Então, onde tem sinal de celular, tem torre perto, tem um rooftop perto, então vai ter alguém da nossa área em algum momento lá, seja para o processo de instalação e montagem da torre, até a manutenção, né? Então, sempre vai ter alguém rodando por aí. Você tem um nível aí de quilometragem aí por torreiro que é muito alto, né? Então, eles rodam bastante. E aí você tem todos os 3 principais fatores aí influenciando no aumento ou diminuição dessa exposição, né? Você tem a parte de vias, né? Eu lembro que eu peguei umas estatísticas ano passado, mas nós estamos aí na casa dos 30%, 40% das rodovias brasileiras são pavimentadas, né? E fora que a gente é muito pouco para você andar em rodovias federais e estaduais. Só que a gente usa muitos acessos que são rurais, que a torre está em cima do morro, está no meio de uma fazenda, então a gente tem muito acesso em estradas bem ruins, né? Então tem essa situação, tem a parte dos veículos, né? Nem sempre você vai ver. É raro você ver um torreiro andando numa Hilux, igual obras que a gente vê, obras maiores, né? Mineração, gás, petróleo, a gente vê lá o pessoal com os veículos. Não, aqui nós estamos falando de carrinho pequeno,
tá? Com 2 ou 3 torreiros dentro, mais um monte de equipamentos, né? EPIs, ferramentas, tudo mais. Então, nem sempre está um veículo adequado para o que nós vamos enfrentar. E tem o fator a pessoa, né, também, né? É um trabalho que cansa. Você imagina se você subir 2 torres num dia, né? Você subir uma torre, 40, 60 metros, ficar lá boa parte do dia exposto à chuva, sol, né? Chuva nem tanto, que quando tem chuva a gente para, né? Ou deveria parar, né? Mas o sol, frio, vento, né? E o cara tá lá em cima trabalhando. Depois tem que descer e ainda sentar no banco do motorista e levar a turma para casa ou ir para a pousada, para o hotel onde eles estão. Então esses são os dois principais riscos que a gente trabalha, né, em telecom. Mas você tem outros, né, que não são tão menores assim, né? Por exemplo, a gente tem presença de cobras, tá? Acredite ou não, tem presença de cobra no topo de torre, tá? A gente tem vídeos aí, eu tenho um vídeo dos meus treinamentos que mostra que para a cobra, a torre é uma árvore, né? E tem muitos Sim. pássaros que fazem ninho nas árvores. Então, elas vão atrás de alimento. Tá? Então, se você procurar na internet, você vai achar aí vídeos de cobra em cima de torre, abelhas que fazem colmeia dentro das antenas. Tá? Então, o camarada está lá em cima, tem que se descer correndo, porque lá de baixo você não consegue enxergar que tem abelha. Né? Quando você chega lá em cima, você escuta o barulho, sente a picada. Então, é bem complicado isso. E outros animais, até brinquei com você, né, antes de começar aqui, já recebi foto lá no grupo do WhatsApp de gente que teve que ficar na torre esperando, porque tinha onça lá embaixo, né, esperando o almoço descer. Então o cara teve que ficar lá em cima, tá? E fora isso, tem eletricidade também, né? A gente tem aí algumas torres que são próximas a linhas de transmissão, né? E tem agora também a situação do 5G, que é mais, acho que já não tem necessidade exclusiva de ser em torres, pode ser em poste de rua, né? Então a gente tem acontecido muito, né, de ter esses postes na rua e você está trabalhando perto de linhas energizadas, né? Então estão chegando coisas novas aí, a própria esses novos formatos aí que a gente está falando de não ser só torre, né? Hoje você tem pontos de 5G que está em cima de uma banca de jornal, um totem, um ponto de ônibus, né? Então isso muda um pouco o trabalho à altura que a turma está acostumada. Antes era chegar na torre, subir a escadinha e fazer o trabalho lá em cima. Hoje o cara já tem que levar a escada, né, de apoio, né, tem alguém segurando, e a turma não está, né, nessa pegada ainda, né? Então está mudando o cenário aí e essas coisas têm que ser avaliadas, né, um a um, para ver se eh, antes eles nem utilizavam a escada de apoio, que a escada da torre vai até o chão, né? Raros os casos aí que precisavam de uma escada de apoio para subir na torre. Mas agora, dependendo do formato e de onde você está, vai aumentar esse uso de escada, né? Então a gente já tem que começar a falar de escada, né? Que é a escada, né? Os requisitos para ter uma escada, inspeção de escada, capacidade e tudo mais, que não era uma coisa assim que estava no radar da turma há pouco tempo, né? Então, assim, dando um geralzão, né? Esses são os principais riscos que a gente aí está sempre de olho, tá? E telecom é isso, cara. É muito dinâmico, é muita gente, mas é aquela galera que fica nos bastidores, sabe? Assim, é difícil ver, até brinco, né? Quando eu faço lá um podcast, que a gente já vai comentar, eu falo, cara, fala aí o que é essa profissão, onde vocês vivem, o que vocês comem, por onde vocês andam, né? Quais são as preferências, porque é uma galera que está aí em todo lugar, mas está, né, nos bastidores. Não é uma. É diferente, por exemplo, de outra telecom, que é muito mais visível, que é a turma de poste de rua que a gente fala, que é a turma que vai ligar a internet na sua casa. Então a gente vê tudo que a gente está, tudo que é cidade, a gente vê o carrinho da operadora, né? Carrinho pequeno também, com a escadinha em cima, é o cara que vai lá no poste, faz a ligação e aí liga na tua casa, né? É outra telecom, é um mundo à parte também, que também tem toda uma peculiaridade aí. A galera, eu tenho contato com o pessoal das operadoras e eles falam bastante dos desafios, né, de acidentes de trânsito também, de trabalho à altura. Então, assim, são esferas diferentes da telecom, mas com riscos bem similares. Eles também têm muita queda e muito acidente com veículo.
Eu gosto de falar sobre essas atividades específicas, cara, porque tem muita gente que não tem a mínima noção do que acontece em determinadas atividades, em determinados setores, né? Por exemplo, a gente falou também, que não estou aqui, mas pô, tem risco, né, de ser mordido por cachorro, tem risco de tomar um tiro numa favela, né? Tem diversos riscos que quem não é da área não tem a mínima noção, né, do que esse pessoal que está lá na ponta, nessa manutenção, nas implementações dos projetos, passam, né? Então, por isso que eu acho super, super legal falar sobre essas atividades mais específicas, né? Sim, nos últimos anos, eu tenho tentado cada vez mais me especializar no contexto da telecom. E eu tenho falado bastante desse contexto, que até para muita gente de escritório, eu lembro que eu falava isso no escritório que eu trabalhava antes, e falo aqui, o pessoal fica assim, oh, mas eu não sabia, né? Eu lembro que eu converso com o pessoal de gás e petróleo, né? E eu lembro, uma das últimas conversas que eu tive, o pessoal voltou com aquela situação que eles tinham lá de não ter banheiro feminino em plataforma, e hoje já é uma outra realidade, né? Eu falei, gente, telecom não tem nem banheiro. Né? Uma torre dessa aí não tem banheiro. Né? Então pensa no contexto do cara, né? Eu brincava com o pessoal do outro escritório, eu falava, gente, vocês estão aqui trabalhando, vocês estão com sede, o que vocês fazem? Vocês pegam a garrafinha de vocês, esvaziou. Vocês vão lá na cozinha, enche, toma um café, bate um papo lá e volta. Essa galera que está lá em cima, se acabar a garrafa dele, e aí? Tem que descer 60 metros para pegar. Ou tem que ter alguém lá embaixo com uma outra garrafa para poder subir. Né? E aí, se o cara precisa do banheiro, o que faz? Desce. Né? Não eu já ouvi muito, tá? Nunca vi, graças a Deus, mas já ouvi muito de a pessoa se resolver lá por cima. Né? Aí você fala, caraca, mas é a realidade. Imagina um cara, você precisa ir no banheiro, você vai descer 80 metros para ir no banheiro e depois voltar 80 metros, você já desiste no meio do caminho, né? Então, acho uma solução, né? Para comer também, eu falo, ó, como é que você faz para comer? Você liga no iFood, você vai no restaurante aí perto do teu escritório, né? Essa turma não, se eles não levarem a marmita lá azedinha e comer, levar lá para cima, o iFood não entrega. Ah, mas se tiver em cidade até entrega. Pode até ser, mas entrega lá embaixo, vai entregar lá em cima, né? E se o cara tiver num ambiente aí rural, né, que não tem nem restaurante perto, o restaurante mais perto está 20 quilômetros da torre, né? Então tudo isso é contexto, né? Porque a gente fala depois, pô, o cara não fez o trabalho direito, pô, mas ele nem comeu, cara, né? A pousada que ele tá fica 2 horas dirigindo da torre. Então o cara já teve que sair mais cedo de casa, tomar um café da manhã mais ou menos, e ele fica com um café da manhã até as 4, 5 da tarde às vezes. Né? Isso eu estou falando assim, não estou inventando nada, coisas que eu ouço justamente por estar próximo da galera de campo e eu vi essas histórias. Então E tem muito aí do contexto. no sol de torrar, né, Juliana? No frio, né? Tem várias condições aí que esse pessoal, imagina, subiu, é isso aí. Quantas horas ele fica nessa atividade a 60 metros de altura, no sol de rachar, né, no Nordeste, por exemplo, né? Sim, ventania. Ou no frio do Sul, né? O cara subiu uma torre cheia de agasalho, o cara não consegue nem se mexer direito, fazer uma atividade complexo, né? Com certeza. E você tem coisas. Eu lembro de um caso, foi um acidente, né? Não estava na equipe que eu trabalhava com a gente, nem nada, mas eu lembro de conversar com o pessoal, eles me relatarem isso. 2 caras em cima de uma torre numa área rural, né? Plantação, não sei do que ali em volta. Tudo em volta, assim, era um mar de plantação. Começou um incêndio, não muito distante. E o vento assoprando, quando eles perceberam, o incêndio estava do lado da torre. Um dos dois que estavam lá em cima, não sei qual foi a reação dele, se apavorou, enfim, ele desceu. Só que enquanto ele descia, o fogo foi se arrastando, porque ainda tinha mato dentro do site, né, debaixo da torre. Então pegou fogo na base da torre. Tudo bem, metálica, não ia ter problema nenhum, né, mas
a gente ainda assim tem uma parte de cabeamento que é plástico, e já aconteceu isso, tá? De pegar fogo e o fogo ia até lá em cima através desses cabos. E o que aconteceu? Quando ele chegou lá embaixo, a torre estava fervendo por causa do incêndio, e ele queimou a mão, se machucou inteiro lá, ele queimou as mãos, e o outro ficou lá em cima, o outro não aconteceu nada, né? E dali a pouco o incêndio foi, né, consumiu e foi embora. Mas naquela coisa, né, no pânico ali, de reagir, pô, vai pegar fogo esse negócio aqui. Ele pensou: se o fogo pegar no cabo e subir, nós vamos ficar aqui em cima e o fogo pegando aqui em cima. Quem vai tirar a gente? Então, eu vou descer. Só que as coisas mudaram, então é tudo muito complexo. Isso que eu ia te perguntar, Juliano, já pegando esse gancho, né, que tu fala de um acidente, dentro do setor de telecom, quais são esses índices? É muito alto esse número de acidentes? É claro que são muitos trabalhadores, né, são muitas, né, empresas que trabalham nesse negócio, mas como é que é como é que é esses índices de acidentes, por exemplo? São altos, são não são? A grande maioria é por trabalho em altura, não é? E como que vocês fazem né, para fazer a gestão desses riscos para que, né, vocês consigam fazer uma atividade com mais segurança? Olha, o que eu menos vi nesses quase 10 anos de telecom foi torre cair, tá? A estrutura colapsar, seja por falta de manutenção, seja porque não estava bem ancorada ou estava sobrecarregada, né? Porque a torre é desenhada para ter uma carga, né? Ela tem a própria carga, tem a resistência dela, e aí, quando ela é desenhada, né, normalmente vai lá, é uma operadora que cria a demanda, como eu falei, então eles já calculam a torre para vir, né, e não ficar só com um andar igual está aqui, né? Já calcula para ter duas operadoras, pelo menos, né? Isso as mais atuais. Então, lá atrás não tinha isso. Lá atrás, lembra que eu falei? Era a operadora que tinha a própria torre. Então, às vezes, você chegou lá, a torre foi desenhada para uma operadora e agora está com duas, está com três, né? Então, passou da carga que ela suporta. Se você não reforçar ela, é outra atividade que tem bastante, né? Reforço de torre, você adiciona mais aço, reforça mais a base, você consegue colocar mais equipamentos lá em cima. Tá? Mas se não for isso, bate um vento, né? E hoje, inclusive, li um artigo aí de uma das fabricantes de torre falando da importância do cálculo do vento. É uma norma da BNT que existe cálculo de vento para estruturas metálicas, né? Tamanha importância que é, né? Então, assim, o que eu mais vi, o que eu mais corri aí nesses 10 anos foi por causa de acidentes com queda de estruturas, né? E graças a Deus nenhuma delas machucou pessoas, né? Teve perda material, mas não teve nenhum dano com pessoas. Mas, no geral, a telecom não é o trabalho à altura não é uma atividade que você, na maioria das vezes, tem uma segunda chance, né? Quando você cai para valer, né? Dependendo da altura que você está, o dano é menor, mas não quer dizer que é inexistente. Eu já vi casos de gente que estava caminhando, escorregou, bateu a cabeça, morreu. Ele estava caminhando, não era trabalho à altura, né? Mas em telecom, você está sempre aí falando de 30, 40 metros, né? Eu falei que a média é de 40 a 60 metros, então é onde a turma está. Cair numa situação dessa, não tem uma segunda chance, né? Então, eu peguei poucos casos, né, de fatalidades. A gente tem pouca fatalidade, tá? Mas existe, tá? Eu escuto aí todo ano, pelo menos uns dois ou três casos aí, muitas vezes vem lá pelo grupo, fala: ó, pô, fulano caiu, aconteceu tal coisa, né? Já teve caso justamente por causa de abelha, a pessoa foi atacada por abelha e descendo com pressa, não suportando lá as ferroadas, o cara pulou, achando que estava, sei lá, 10 metros de altura e estava a 20, 30 metros ainda, né? Então tem todas essas situações aí de risco. E tem o trânsito também, que é outro que, né, acontece direto, assim, acidentes, né? Mas, de novo, não é uma coisa assim que tenha um nível de fatalidade muito alto. Pelo menos não chega, que aí é o outro ponto, né? A telecom tem uma capilaridade muito grande e uma terceirização muito grande. E eu falo telecom em geral, tanto o pessoal de poste de rua como de estruturas verticais, né? Então, assim, você tem o terceiro, o quarto, o quinto,
né? Muitas vezes você tem aquela pessoa que você nem sabe, mas o cara está lá pendurado trabalhando na torre, tá? E aí eu não estou falando da empresa A, da B ou da C, estou falando, isso existe, cada empresa faz a gestão de um jeito, né? A empresa que eu estou, eu fiquei até surpreso o nível de detalhamento que ele tem até lá na ponta. Vou falar que o nosso processo é muito robusto, perto de muitos aí que eu já vi. É de identificar e saber realmente quem está entrando na torre, né, naquele momento, quem está fazendo atividade e ter o controle, mas ainda assim, é muita gente em muito lugar. Então, pode ser que em algum momento alguém se cortou, alguém quebrou um braço, alguém bateu, alguém teve um ferimento mais grave, só que isso não foi comunicado, tá? E isso é no geral. Então, o grande desafio, seja de uma torreira, seja da operadora, seja nosso aqui, é justamente a gente estar cada vez mais próximos dos nossos terceirizados, primeiro para apoiar, né? E segundo, para a gente também saber ó, o que está acontecendo aí, para a gente poder redesenhar o nosso processo, né? A gente precisa saber esse contexto. A gente só sabe, né? Quem estuda aí um pouquinho, mínimo de novas visões, sabe que a gente tem que estar lá no Gemba, né? Vendo o trabalho real. Então a gente tem que estar perto, né? Se a gente não tiver essa proximidade, nós não vamos conseguir mexer nisso. E nós vamos continuar, né? A velha história, né? Fazendo a mesma coisa e esperando resultado diferente. E essa conta não fecha, né? Então, acho que o grande desafio é esse. Nós não estamos num ambiente industrial que a gente tem muros, né? Que a gente tem uma portaria que o cara entra e sai por ali, a gente sabe quem é, pelo nome, pelo rosto, o cara bate o crachá para entrar, né? E a gente tem todo o histórico laboral dele. Não, é tudo terceiro, quarto, o cara tá longe, precisa falar com ele, tem todo um ruído aí de passar por duas, três pessoas, quatro pessoas às vezes, para a gente poder obter a informação, né? Tem a velha história de que a gente não quer levar notícia ruim para cliente, né? Então, isso no geral, né? Então, assim, pô, o que eu puder resolver aqui, eu resolvo, e às vezes não é bem esse comportamento que a gente quer. A gente quer que você fale também, eu quero fazer parte dessa solução, né? Porque de repente a solução está mais para o meu lado do que do lado da empreiteira, né? E a gente tem mais força, a gente pode ajudar. Então, acho que esse é o panorama aí de acidentes, ocorrências, registros que a gente tem hoje. Legal, Juliano. Tu falou ali, né, que tem uma NBR para projetos de estruturas metálicas, né? Como é que é, de maneira geral, as normas e as normas técnicas, as legislações existentes, elas atendem a necessidade do setor, se a gente for trazer para as questões de segurança, por exemplo, tem a NR35, né, que está ligado diretamente às atividades de trabalho à altura que vocês têm muito. Como é que, na tua visão, como é que tá isso? Precisa melhorar muito? Como é que tá? Olha, eu costumo brincar com o pessoal que a gente faz uma coxa de retalhos aqui, né? A gente pega uma situação assim, eu vou te dar um exemplo bem fácil de ilustrar, que são as escadas verticais, né? As escadas fixas, né? Então, tem o que a norma fala, aí você vai procurar na legislação americana, né? E eu falo bastante deles lá, porque, como você citou no começo, sou embaixador internacional da NATE para o Brasil. NATE é uma associação das contratadas lá nos Estados Unidos, tem mais de 3 mil associados hoje, ela é gigantesca, e eles fazem muita coisa pro mundo da telecom, tá? Então, eles retestam EPIs para ver se está de acordo, eles criam procedimentos, né, normas para treinamento, né? Então, tem a OSHA lá de trabalho à altura e eles têm um standard de treinamento para torres, né? Que é o que a gente estava falando antes. Então, tem várias ações que eles fazem lá. E aí, lá nas normas deles, você vê lá que não é escada para eles, mas para eles é a estrutura de acesso. E aí, como é a estrutura de acesso, a legislação de escada não se aplica. Então fica aquela coisa aqui no Brasil também. A gente faz os desenhos, os projetos baseados numa norma americana. Então você olha uma escada fixa, ela tem cara de escada fixa, tem cheiro de escada fixa, tem sabor de escada fixa, sabe? Mas quando você vai brigar pelo que norma que eu aplico, ó, é a NR35 que vai falar, é a 18, já vi gente trazendo a NR12 e que tem que pintar a escada de amarelo, e que tem que ter a gaiola, que não tem que ter. Então fica esse
mundaréu, é esse caldeirão de interpretação de profissionais, né? E no final das contas, manda quem pode mais, né? Quem grita mais, né? Se o cliente falar, não, vou subir se a escada não tiver amarela, aí a torreira vai correr atrás lá para pintar de amarela. Então, assim, o negócio, e é um dos movimentos que eu venho tentando fazer há bastante tempo, é colocar toda essa galera na mesma lugar para a gente conversar, né? Falar, o que nós queremos? Né? A gente quer compliance, seguir a regra porque tem que seguir, então pinta de amarelo, independente se o negócio atrapalha, ajuda, incomoda, né? Se é fazer segurança isso ou não. Tá? E, e uma das coisas que a gente, né, desenvolveu e começou esse ano, inclusive, a gente criou um grupo que chama Telecom Lab. Tá? Então, eu coloquei no mesmo grupo, a gente tem até um grupinho no WhatsApp lá, e a gente pegou uma norma americana, que é de segurança para estruturas de telecom, né? Segurança na montagem, desmontagem, manutenção, tudo. Né? E nós estamos estudando ela para fazer a nossa norma. Né? Então, é um trabalho que tem operadora, tem empreiteira, tem torreira e tem empresa de tecnologia. Então, aqueles 4 elementos que eu falei lá no começo, né? Estão dentro desse grupo e a gente está se conversando. E o que eu coloquei mais lá dentro? Coloquei gente que tem lá representatividade na BNT para ajudar a gente. Coloquei instrutores de treinamento, porque tem um capítulo lá que fala de treinamento. Tem gente lá que é fabricante de EPI, porque tem um capítulo que é de EPI. Então a gente quer essas pessoas lá dentro para poder ajudar a gente no que a gente precisa de informação boa para fazer essa norma bem feita, né? Então, assim, um caminho que nós estamos tentando seguir aí junto com essa galera para... tem gente de engenharia também, tá? Tem uma empresa de engenharia de estruturas metálicas, porque tem uma parte lá que fala sobre estrutura metálica, né, sobre suportes, né, toda a parte de estrutura mesmo. Então, nós estamos juntando essa turma para junto a gente fazer um negócio que preencha todas essas lacunas aí, não tem mais interpretação. Falou, ó, a escada é para ser verde com bolinha preta. Então tá, todo mundo concorda? Concorda. Então daqui para frente vai ser. Né? E não fica essa coisa, ó, puxa para cá, puxa para lá. Não, eu falo mais, eu entendo mais, eu tenho 20 anos de experiência. Você começou ontem, sabe? Fica esse jogo de quem pode mais. E no final, que é o que eu falo, pessoal, no final, quem leva pior é o usuário, é o torreiro. Porque enquanto ninguém resolve esse negócio, né, o cara tem que subir 5, 10 vezes no ano naquela torre e tá aquela desgraça lá só atrapalhando, né? O cara não pode confiar na escada, o cara não pode confiar na linha de vida, o cara não confia na estrutura, não está bem claro para ele onde é ponto de ancoragem, onde não é, para ele poder se pendurar e ter certeza que aquele negócio vai funcionar, né? Não tem um treinamento decente para ele, que é a NR35, as 8 horinhas de NR35, isso aí, a hora que ele chega no site, acabou. Né? Porque ele foi treinado no andaime, ele foi treinado numa escada fixa, e o cara está numa estrutura metálica que é bem mais complexa. Né? Então, ele precisa de mais ferramenta lá na caixinha de ferramenta dele. A gente tem que colocar mais coisa, tem que mostrar outros cenários, ele tem que ser treinado numa torre, né? O mais próximo da realidade possível. Então, ficam essas pendências aí no caminho, né? Quais são os EPIs que um cara precisa ter e quais outras ferramentas ele tem que ter também, né? E fora isso, a carga de treinamento que ele precisa ter, outros conhecimentos que ele precisa agregar, né? A gente falou aqui também um pouquinho de NR10, como eles estão chegando cada vez mais próximos de linhas de energia. Então, tudo isso, né, é a nossa coxa de retalho hoje. A gente vai se pendurando em tudo. A ideia é a gente consolidar tudo isso numa norma só e ter uma NBR específica que pode ser, sabe, aplicável para o nosso mercado nacional, né, de acordo com o que a gente tem aqui no Brasil, e com participação de todos os que estão envolvidos nesse bioma aí que chama Torre de Telecom. Né? Legal, cara, legal. Com relação a novas tecnologias, por exemplo, tem empresas que, né, muitas empresas utilizam drones hoje para, né, para acesso remoto, enfim. É possível utilizar essas novas tecnologias nas atividades de telecom? Como é que vocês tratam isso? Certeza. Eu, em 2018, eu fui treinado, né, pela empresa que eu trabalhava antes, fui treinado nos Estados Unidos a operar drone, né?
com aquela proposta de vamos diminuir a quantidade de vezes que a gente precisa subir na torre. E isso é válido até hoje, funciona muito bem, mas conforme o tempo foi passando, a própria torreira que eu trabalhava percebeu que existem outras coisas, que o diminuir a quantidade de vezes que a pessoa sobe era vamos dizer assim, até um efeito colateral, né? No final, eles acharam um business em cima disso que deu um boom, né, muito forte. Aí compramos vários drones, eu treinei gente da América Latina, América do Sul, todo dia eu treinei pilotos em vários países, porque eles perceberam que existia um negócio por trás disso aí, e valia o investimento, né? Então é, imagina assim, a gente tem invasão de torre, né? Então a torre é para ter 10 antenas, e você vai lá, ela está com 18, né? E você não sabe de quem é esses caras, né? Então, o que que fazia antes? A gente tinha que ir lá bater o cabo para ver quem é quem, tinha que olhar no contrato, ó, meu contrato fala que eu tenho 10 antenas lá, aí você olha para cima, tem mais, né? Então, o programa de drones, né, o software que a gente usava lá, é da empresa de Israel, inclusive, eles começaram a utilizar a inteligência artificial para identificar o que é painel, o que é micro-ondas, o que é rádio, o que é suporte. Então, começaram a fazer esse inventário, né, com mais eficiência. Então, pô, você já. Porque o grande desafio para o pessoal de torre, né, para as torreiras, é saber o que tem pendurado na estrutura. Para saber, né, se está gerando renda ou não, se pendurou uma antena lá, você tem que pagar pelo espaço, né? É um inquilino, né? E outro para saber se ela está sobrecarregada ou não. Também faz parte, né? Eu projetei para 10 antenas e agora tem 15. Pô, será que está afetando o meu, né? Ou será que está atrapalhando o sinal do meu cliente que está lá pagando a conta, né? Então, o drone foi muito usado para isso na empresa que eu estava, continua sendo, acho que o programa está rodando bem lá. E hoje, inclusive, eu estava tendo uma conversa aqui com o pessoal da empresa, justamente para a gente trazer esse programa para o Brasil. É um programa que já foi discutido quando eu entrei aqui, mas não sei em que pé que está. Hoje eu falei com um dos especialistas que toca esse projeto em outros países, para a gente trazer, porque tem uma série de benefícios. Ele listou lá uns 15, pelo menos, além desses que eu já falei, né? Então tem muita coisa bacana, assim, até para mapeamento de radiofrequência e tantas outras coisas. E a gente tem, né, internamente uma ferramenta para fazer inspeção, né, fazer análise de risco. Na verdade, é um programa, é um aplicativo de celular desenvolvido internamente, que ele faz toda a parte operacional e de segurança lá dentro, né? Então, como eu falei lá, que a gente tem mapeado quem trabalha para a gente, por quê? Porque esse cara precisa fazer um login, né? E para fazer esse login tem que estar cadastrado no banco de dados, que tem lá todos os ASO, NRs, né? A ficha de registro dele, que empresa ele está, no nome, enfim, está tudo lá dentro. Então ele tem uma matrícula, ele entra nesse aplicativo e começa a preencher a parte burocrática ali de onde ele está, endereço e tal, e é um aplicativo que tem já referenciamento, que tem inteligência artificial, né, e funciona offline também, então ele vai preenchendo certas coisas ali, e chega no momento que ele precisa fazer uma análise de risco, e ele só avança para continuar fazendo o trabalho dele se ele preencher essa análise de risco. E aí tem lá uma série de perguntas, ele tem que pôr evidências, né, fotos e tal, e aí se ele tiver, por exemplo, se o trabalho for só no chão, ele para ali a parte de segurança e segue a parte operacional. Mas se ele falar, não, eu vou ter que subir na torre para fazer uma checagem, eu vou fazer uma instalação, aí entra mais uma camada aí de segurança, que é uma videochamada. Então ele aciona uma equipe lá que vai fazer uma videochamada, tá? E vai conversar com ele, né? A gente até já está abordando algumas questões aí dos riscos psicossociais, né? Para ver como a pessoa está, não é só, tá com a EPI, tá com tudo certo, beleza, pode trabalhar. Não, estamos, né, tentando trazer isso também para essa ferramenta. Falar, pô, o cara vai fazer uma chamada olho no olho, conversa, né? Como é que tá a equipe? Descansaram? Estão bem? Tá legal? Como é que tá o clima? Né? Tentar entender um pouquinho o contexto e deixar a coisa mais humana, né? E porque já foi, né? O batidão também, né? A gente evolui, né? Como tudo. Então essa ferramenta, como eu falei, tem né, tira foto, né? Tem inteligência artificial que identifica lá se o cara está com cinto, está com capacete, está de óculos, está usando luva. Então a gente traz um pouquinho de cada aí, né? Tudo isso está indo em processo, está em evolução. A gente tinha uma ferramenta, nós estamos para mudar agora, né? Era um fornecedor externo, estamos trazendo agora interno, né? Para poder
ter mais flexibilidade para poder fazer tudo que é customização. Então, isso é bem bacana. Isso é a parte boa de trabalhar numa empresa de tecnologia, né? Você tem a galera interna, os geeks aqui, Pensou, que tem alguém para consegue. desenvolver, né? Exatamente. Não é tão fácil assim como eu estou falando, tá? Mas assim, a gente tem esse recurso interno, então dá para explorar, né? E tem aí diversas reuniões acontecendo, é bem legal, tá? Mas ainda assim, a gente tira fotos, né? Mesmo com drone tira muita foto. Então, dependendo de onde você está, isso pode gerar um problema, né? Áreas de risco, né? Voltando um pouquinho lá, a gente falou de riscos de atividade, né? Tem o risco externo, né? A gente falou de cair da torre, bater em carro, ser picado por bicho e tal, mas tem, né? A gente sabe, o país que a gente vive, grandes centros em geral, tá? Não é só o Brasil, e não adianta nem falar, é só Rio de Janeiro. Não. Há pouco tempo a gente teve uma caça às bruxas lá em Fortaleza com as equipes de telecom, porque a bandidagem criou a própria provedor de internet, então estavam aniquilando os provedores locais. Saiu nas notícias, saiu no jornal, isso aí há pouco tempo, né? Então, eu lembro de um episódio também que acho que a prefeitura de Fortaleza, se eu não me engano, fez uma parceria lá para instalar câmeras nas torres, né? Então, assim, imagina, o cara entrava na torre, você é o cagueta, você que está instalando a câmera aqui. E tiroteio, e gente ser abordada, ser sequestrada. Então, assim, é Brasil, né? Brasil sendo Brasil. E telecom não está alheio a isso. Nós estamos no mundão, nós estamos em tudo que é lugar, né? Eu comentei com você um caso de uma facção lá, uma gangue lá, sei lá como chamava, que quis cobrar o pedágio, né, o valor mensal ali da torreira, ameaçando cortar a torre e derrubar. Só que eles fizeram de um jeito lá que, no final das contas, eles tiveram que ligar para a gente e falar assim, pelo amor de Deus, vem aqui arrumar. Porque eles começaram a cortar e estava com risco de cair em cima da casa de alguém importante lá para eles, né? Então, começaram ameaçando a gente, falando que se não pagar, eles derrubam. Começaram a derrubar, o negócio inverteu. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vem aqui, arruma esse treco aqui que vai cair em cima da casa de alguém, não pode. Então, assim, né, tem todo tipo de caos aí para a gente conversar. Juliano, a gente escutando, cara, dá para perceber muito o quão apaixonado tu é por telecomunicações, né? Por esse setor, né? Eu quero que tu fale um pouquinho ali nos canais que tu tens ali, que, né, para o público que é voltado para telecomunicações, e aproveita e já deixa uma mensagem para, né, a galera que está nos assistindo aqui que tem interesse em talvez entrar para o setor de telecom. Cara, eu entrei e falam assim, né? Falam que o bicho da Telecom, quando pica a gente, você não sai mais, né? Eu trabalhei em diversos ramos de atividade aí, e minha média era de 2 a 3 anos, né? Entre uma empresa e outra. Aqui eu já estou indo para 10, tá? Em Telecom, né? Eu fiquei mais tempo na anterior, eu estou há 1 ano e 3, 4 meses aqui, mas é Telecom. E o negócio, assim, realmente me apaixonou. No começo eu estava assim, vamos ver o que dá, né, esse negócio aí. Aí eu comecei, meus primeiros 3 meses eu subi em torre, né, fiz o curso de trabalho em altura, subi em torre. Aí comecei a gostar da coisa, eu já gostava de trabalho em altura, né. Aí comecei a gostar cada vez mais, comecei a ver as técnicas, fui algumas vezes para os Estados Unidos para aprender, para poder trazer para cá. E uma das coisas que eu trouxe para cá foi o treinamento. A gente chamava ele de Tower Safety lá na empresa, né? E eu me especializei lá e montei esse treinamento aqui. Então era um treinamento que a gente dava de graça para todas as empreiteiras que trabalhavam para a empresa, né? Então eu ia em várias capitais aí, fui para Porto Alegre, Curitiba, BH, Salvador, Recife, Brasília, enfim, rodei o Brasil aí para trazer esse pessoal para dentro da sala de aula e treinar eles, né, nas técnicas, desde análise de risco, falar de tudo, análise de risco, içamento de carga, escavação, radiofrequência, tá? Até para tirar essa lenda urbana aí que fala da radiofrequência que causa câncer e tudo mais, tem nada a ver, radiofrequência não causa câncer, radiação ionizante e não ionizante, a radiofrequência é uma não ionizante, então quem está ouvindo aí, a gente fez um dos canais que eu já vou falar aqui, a gente fez um podcast aí com o presidente da Brintel, falou a mesma coisa, tá? A Brintel é a Associação das Torreiras, né? Então assim, a gente tem essa preocupação, a empresa que eu trabalho
faz exatamente isso. Então, a gente produz, nosso produto é a radiofrequência, né, através dos nossos rádios. Então, lá na fábrica, a gente tem especialistas em radiofrequência, que eu já tive a oportunidade de conversar com eles, e é fantástico, né, é um outro mundo, né, é telecom, mas é um outro planeta, né, é cheio de alienígena lá, que a galera é inteligente nível NASA, tá? Então, assim, eu comecei a treinar esse pessoal e eu não queria que acabasse ali, né? Nas primeiras sessões eu percebi que eu fiz e aí, pô, acabou, né? A turma foi para campo e é difícil você encontrar aquelas pessoas de novo, né? Tá todo mundo rodando, então eu tô na Bahia, o cara tá no Rio, tô no Rio Grande do Sul, o cara foi para o Distrito Federal. Então, eu falei, pô, vamos criar um grupo, né? Vamos criar um grupo. Todo mundo que participou aqui, eu passava a listinha lá, ó, quem quiser põe aí teu telefone, eu adicionava um por um na época, tá? Né? E, bom, cresceu esse negócio, esse grupo chama Tower Safety Brasil, né? A gente até criou uma logo, né? A gente foi se aperfeiçoando, né? Hoje nós estamos aí com 1.000 pessoas dentro desse grupo, tá? Começou com 15, 20 nos primeiros treinamentos, hoje nós estamos com 1.000. É um grupo que é referência na área, tá? E dos grupos que eu tô, é um dos maiores, não é? Porque o grupo é meu, eu sou administrador, nada disso, mas é que a gente fez um canal de comunicação, né, entre os torreiros, né? Então lá dentro tem dessas 1.000 pessoas aí, tem instrutor de trabalho em altura, tem fabricante de EPI, tem muito torreiro, mas muito mesmo. Tem gente que é da área de engenharia, tem gente que é de operadora, tem todo o universo lá, aqueles 4 elementos estão lá dentro, e a gente fala de segurança em torres. Lógico, como todo bom grupo de WhatsApp, às vezes dá uma escapada aqui, outra ali, mas o foco é a gente divulgar as ações, divulgar treinamento, quando tem palestra, quando tem podcast, vai alguém de trabalho à altura em podcast, eu já pego o link, jogo lá, né? E tento levar o máximo de informação para esse pessoal, para continuar fazer essa rodinha da segurança, né, do EHS em torres girar. Então, esse é um canal. Depois, a gente, dentro da Brintel, né, nós fizemos, na época, eu criei um comitê de segurança dentro da Brintel, isso foi em 2018, 2019, e lá a gente começou a desenvolver algumas coisas, e tivemos 2 seminários de trabalho em altura, né, de torres em geral, né, que foram alguns convidados bem bacanas. A gente quer continuar. Hoje a Brintel está lançou um programa recente que chama Torre Mais Segura, né? Então a gente teve um episódio mês passado. Esse mês agora, mês passado não, foi começo desse mês, de maio, foi o primeiro episódio, que foi com o Rafael, que é o técnico de segurança da empresa que eu trabalhava, eu contratei ele lá, né? E ele é meu parceirão aí nessas roubadas que eu enfio ele aí, se estiver assistindo aí, Rafael, abração pra você, cara, você é muito parceiro. E ele começou, ele fez a primeira apresentação, falando do programa em si, e agora nós vamos ter a Rose, em junho, esposa do Maurício. Do Maurício, legal. Vai falar de saúde mental para o profissional de telecom. Olha que doideira, né? Legal. Muito bacana. E assim, é uma série de palestras que vai ter ao longo do ano, tá? Focado no mercado de telecom. Então é mais um canal que a gente trabalhou aí. Eu me afastei da Brintel, porque agora não estou mais na torreira, mas eu continuo muito próximo deles lá, para poder ajudar nessa. Porque falou de telecom, eu ponho a mão que é para ajudar, né? Então, tem o Grupo Tower Safety, tem a Brintel com esse programa Torre Mais Segura, tem o Fala Aí Torreiro, foi um podcast que a gente. Eu não falo nem que é podcast, é bate-papo, né? É bate-papo com a galera de campo. Então, sou eu, o Rafael também, de novo. A gente convida só galera de campo mesmo, então assim, não tem ninguém assim que é da área de engenharia, gestor, chefe, diretor, CEO, não. É o cara que ainda põe a mão na estrutura, né? E a gente conversa ali sobre carreira, né? Isso foi bem interessante. A ideia era falar sobre a vida do torreiro, né? As dificuldades, o que dá certo, o que dá errado, o que funciona. E no final a gente tem aprendido muito sobre a carreira, né? Você perguntou aí de deixar um conselho para quem quer, cara, assiste lá, vê o que esses caras estão falando. Tem gente que o cara trabalhava no boliche da cidade dele e hoje o cara está coordenando obra lá dentro da Vale. Legal, entendeu? Legal. Olha que bacana, né? Um outro que começou fazendo estrutura metálica em construção civil e hoje o cara é gerente de operação de uma empresa de telecom.
né? Então, assim, tem espaço, né? Se você se esforçar, fizer a coisa certa, se cercar de pessoas boas, cara, o negócio aparece. Porque, assim, celular não vai sumir. 5G, nós já estamos falando de 6G, né? E vai precisar de estrutura, vai precisar de gente subindo, né? Mesmo que a gente avance muito e não precise mais nada dessa estrutura, até as estruturas verticais sumirem de verdade, vixe, tem tempo, então tem muito espaço ainda para aprender. É uma carreira legal, porque você tem a oportunidade de conhecer o Brasil, de conhecer pessoas. Eu falo que a turma tem a melhor paisagem do mundo, né? De vez em quando mando umas fotos lá, galera. Eu fiz outro dia lá um concurso de pôr do sol. Fala, galera, manda aí pôr do sol, manda aí vocês em cima da torre. Cada foto assim fantástica, né? Então é bem dinâmico, né? Então eu falei do Tower Safety Brasil, Torre Mais Segura lá na Brintel. Tenho esse podcast Falar em Torreiro, que é muito bacana. Eu tenho aprendido muito com esse pessoal do campo. Tem um outro podcast que eu me juntei a uma galera lá de Curitiba, chama Podtelks. E aí já é um podcast mesmo, tem cara de podcast, é no estúdio, né? O Falar em Torreira é via Teams, é igual aqui, porque a turma tá espalhada aí, né? Para trazer para o estúdio é impossível. Então a gente faz esse formato. O Podtelks a gente já traz, né? A gente já levou umas pessoas em Curitiba, estamos começando aqui em São Paulo também. E tentando trazer pessoas de um nível mais estratégico de telecom para a gente ter essas duas visões, né? De quem está lá com a mão na massa e quem está hoje aí ditando as regras, né? A gente teve os últimos gravações, foi com o próprio Luciano, presidente da Brintel. Então ele falou o que é a Brintel, os programas que eles estão fazendo, né? Falando um pouquinho desse Torre Mais Segura, uma visão geral de telecom, que vai voar em breve, foi muito legal. E nós entrevistamos também o David, que ele é coordenador do curso de pós-graduação que chama Engenheiro de Torres. Então, ele com outro camarada também que eu conheci há pouco tempo, o Daniel Ferraz, se juntaram, criaram uma pós-graduação de engenharia de torres, né? E eu vi lá, conversei com eles, assim, tem uma galera, eles lotaram a primeira turma assim muito rápido, já estão partindo para a segunda. E muita gente que trabalhou comigo, muita gente que é da área de fabricação, de engenharia, de torres, então está todo mundo lá aprendendo mais. Eu achei fantástica essa iniciativa. Legal. Né? Então, entrevistamos eles, o bate-papo foi super, assim, para mim, foi uma aula de engenharia de torres ali, né? E um outro movimento que eu já conversei, que eu já citei aqui, que foi o Telecom Lab, né? Então, tudo isso aí são formas da gente criar espaço para conhecer o que é telecom, para entender a dinâmica de um torreiro, né, de como funciona, né, uma das coisas que faz o seu celular funcionar é todo esse trabalho aí que é feito por essa galera que está espalhado, né, Brasil afora, está longe de casa, está longe de família, está longe de recursos bons, né, pensando em áreas aí, se acontecer um acidente, né, nem sempre tem recurso para um resgate, né, então é uma turma assim, que está. Eu falo assim, eles são muito guerreiros, porque se não fosse isso, a gente teria muito mais acidente, porque indústrias com muito mais recurso acabam matando muito mais gente do que a telecom, né? E eu falo que isso só é possível porque a gente tem uma galera muito boa, sabe, muito afiada, que tem uma relação muito de respeito com os riscos que eles têm, né, de altura e de direção e esses outros, né, animais, tiroteio, enfim, tudo isso aí eles conhecem bem o que eles estão fazendo. Então, por isso a gente tem uma capacidade de se manter aí numa situação até, não vou falar confortável, mas muito interessante aí, perto de outras indústrias aí que machucam muito mais gente, né? Só que não significa que a gente tenha uma operação segura, né? Então, por isso que eu tenho tentado criar cada vez mais canais para esse pessoal poder expor, para as pessoas poderem ouvir, para chamar a atenção. Então, seja criar uma norma, seja desenhar um treinamento diferente, seja a gente ter mais parceiros, né, para poder fazer eventos focados para essa turma de telecom, né, como foram os seminários da Brintel. Enfim, dar a devida importância para um setor que é extremamente relevante.
né? É só pensar que recentemente nós passamos por uma pandemia que se não fosse a transmissão de dados, a gente tinha ficado mais louco do que a gente ficou, né? E essa turma não parou, tá? Eu falo por mim, durante a pandemia, eu fiquei mais de um ano rodando o Brasil, né? Botei mulher e filho no carro e nós fomos rodando aí, fazendo inspeção, fazendo voo com drones, né? Conversando com o pessoal em campo, porque não parou, pelo contrário, triplicou a demanda, né, de expansão de sinal, de cobertura diária, porque estava todo mundo usando celular, todo mundo usando internet para trabalhar de casa, né? Então você imagina o pico de trabalho que deu, né? Legal, Então, Juliano. Cara, que papo legal. Como tu falou, a gente se conheceu há pouco tempo pessoalmente, né? Lá em Joinville, lá no evento da Rose e do Maurício Moniz. tem, Muito legal, cara, te conhecer pessoalmente lá e esse papo aqui foi muito, muito legal, assim. Eu gosto muito de falar contigo, tu é um cara, tem um carisma próprio aí tu é muito gente boa. Então isso ajuda, né, obrigado. nesse contexto todo. O trabalho que tu está fazendo, né, na área de telecom é admirável, cara. Parabéns aí, mantém esse gás aí, porque a gente que está envolvido em podcast, coisa, a gente sabe que não é tão fácil e dá trabalho pra caramba. E por isso que eu, cara, né, parabenizo aí por todo esse trabalho. E é isso, queria agradecer a tua disponibilidade. A gente está gravando já tarde aqui, né? E tu tá aí comigo aqui, com toda essa motivação para falar sobre coisas de segurança aqui para o nosso canal. Então, fica à vontade aí para fazer tuas contribuições finais aí. Muito obrigado, meu amigo. Eu, eu, eu só tenho que agradecer. Eu acho que eu não sou de usar essa palavra, muita sorte, né? Mas fui abençoado aí na hora que eu resolvi pisar e fincar os pés. Eu lembro que eu falei para minha esposa um dia, né? Eu falei, olha, eu acho que é telecom mesmo, tá? Eu estava, né, naquela vou, não vou, em algum momento aí dessa minha trajetória em telecom, só que eu falei, não, é aqui que eu vou, sabe? Quando você acorda e vem um clique, fala, não, é aqui. Né? Pô, mas ninguém fala de segurança em telecom, fala, pô, então que eu seja o primeiro, né? Ou que eu procure mais para achar quem são essas pessoas que estão falando. E no final eu acabei achando, né? E acho que é por isso que a coisa vem dando certo, né? Os projetos vêm aparecendo, as ideias vêm, a gente pega uma pessoa aqui, conhece uma pessoa ali, e as coisas vão funcionando por quê? Porque tem muita gente boa em telecom, tá? Tem muita gente que ajuda, tá? Então, assim, eu não estou fazendo nada disso sozinho, tá? Sempre tem algumas pessoas envolvidas, né? De repente, até uma coisa aparece assim, eu falo, pô, vamos, né? Porque eu não quero ser a pessoa que fale, não, pô, isso não vai dar certo. Não, quando eu falei sim, as coisas se moveram, né? Eu pus minha energia, eu pus o coração, falei, vamos lá, vamos fazer, e aí as coisas vão surgindo, né? Não é fácil, como você falou, tem as barreiras, tem as dificuldades, como qualquer outra, né? Qualquer outro setor, qualquer outro emprego, né? Mas acho que quando a gente se dedica, faz o que gosta, né? Tem um objetivo, tem uma visão lá na frente e tem pessoas que te dão a mão, né, para fazer isso, você fala, pomba, vai dar certo, cara, não esquenta a cabeça. Né? Essa dificuldade aqui a gente vai dar um jeito, vai dar certo, segue em frente, que não vai ter problema. Então, agradeço a todos aí da minha rede aí, né, eu vivo colocando lá no LinkedIn, que me apoiam, que me ajudam, que me inspiram. Você era um deles, né? Que eu via teu podcast. Lá atrás eu perguntei para você, cara, como é que você faz isso para fazer no teu podcast? Eu quero fazer o meu, não sei o quê, né? Então, assim, eu vou pedindo ajuda, né? Ser curioso e ser proativo, todas essas palavras aí, criação do clichê, mas funciona, né? No final é isso, funciona. Você vai, dá a mão aqui, ajuda ali, pensa positivo e segue, porque o negócio vai fluir. Então, eu agradeço a todas as pessoas, agradeço a você de novo aí pelo convite. A hora passou aqui, a gente nem
Passa percebe, rápido. né? Acho que todo podcast fala isso, né? Pô, já passou uma hora, a gente nem percebe, não é porque é muito bom falar com pessoas, é muito bom falar do que a gente faz, principalmente se a gente já gosta do que faz, né? Então é uma coisa assim que eu falo quanto for preciso, né? Então, agradeço aí o seu convite, te parabenizo aí pelo teu canal, que é uma baita referência. Eu vivo mandando pro material para o pessoal aqui interno. A gente está na nossa jornada também de fatores humanos, né? Então, eu vivo Legal. mandando coisas aí do teu podcast para o pessoal, que eu acho que assim, a gente vai bebendo das fontes, né, que tem o melhor conteúdo, e o teu canal é um deles. Então, parabéns aí, e é isso. Agradeço. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no canal, que é feito com todo carinho e pensando sempre em como entregar um conteúdo de qualidade, atual e por profissionais de referência em saúde, segurança e meio ambiente. E se você não está inscrito ainda no canal, te convido a fazer a inscrição, clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixar o seu like aqui nesse vídeo, comentar e compartilhar com quem precisa escutar o que foi falado aqui. Obrigado e até uma próxima.